Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Podeis tomar o vosso assento. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus e pela vida do nosso pastor, que nos deu esta oportunidade, que tem concedido esta oportunidade para ministrar poderosa palavra do Senhor. Satisfação encontrar aqui nosso chefe, pastor Wellington Júnior. Que Deus continue abençoando rica, poderosa e abundantemente. Eu vou pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, este capítulo que foi brilhantemente introduzido pelo pastor Wellington Neto, e agora nós vamos dar continuidade a esta poderosa mensagem de Jesus, uma pregação do próprio Jesus, também conhecida como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O Senhor Jesus falou, e nós temos 3 capítulos do livro de Mateus que registram esta mensagem que Jesus pregou: Mateus 5, 6 e 7. Nós vamos falar nesta noite acerca do capítulo 5. Os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta, e tanto quanto for possível nós vamos lendo o texto e estudando aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Agradeço a Deus pela minha família que está aqui presente, que Deus abençoe cada um dos irmãos e queridos. Meus queridos irmãos, o capítulo 5 de Mateus é considerado pelos estudiosos como sendo a constituição do reino de Deus e seus estatutos. Nesse texto, Jesus vai falar sobre os cidadãos do reino dos céus, quem são eles, quais os seus privilégios e responsabilidades e qual o seu destino. Nós vamos observar que o próprio legislador original, que outrora havia entregue a sua lei para o povo na montanha para Moisés, agora este mesmo legislador se manifesta à humanidade como Emanuel, e agora em uma outra montanha não fala a uma nação, mas aos seus discípulos. E agora ele pega a lei, a mesma lei que ele entregou, e começa a ampliar esta lei e mostrar o seu significado mais profundo que muitas pessoas haviam perdido. Para fins didáticos, nós vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte é as bem-aventuranças, que vai do versículo 3 até o verso de número 12. Fala sobre o caráter do cristão. Depois nós vamos falar sobre a influência do cristão, o cristão como sal e luz, nos versículos 13 a 16. E em seguida nós vamos falar sobre a justiça do cristão, do verso 17 ao verso de número 48, permitindo Deus, aonde Jesus vai falar sobre a lei, vai falar sobre ira, adultério, juramentos, vingança e amor aos inimigos. É interessante notar, meus queridos irmãos, que este capítulo 5 demonstra como a nossa vida cristã ela é feita de compromissos e comprometimentos. Nós vamos observar que Jesus está ao pé da montanha com uma multidão, e agora Jesus sobe ao monte, e quando Jesus sobe ao monte, está ali os seus discípulos. A multidão fica ao pé do monte, mas aquele que sobe para ouvir a palavra de Deus são os verdadeiros discípulos do Senhor. Cada um de nós tem um nível de compromisso, e estamos aqui por causa deste compromisso, o compromisso que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos observar que do verso 3 até o verso de número 12, Jesus vai fazer 8 afirmações breves. E nessas 8 afirmações, ele vai descrever o estilo de vida que Deus deseja e recompensa. É interessante notar, meus queridos irmãos, que Deus deseja ver todas estas 8 qualidades de caráter
em cada um de nós que somos os discípulos de Jesus. Não é para termos uma ou outra bem-aventurança, mas é para que sejamos completos, para que sejamos desenvolvidos em todas as 8 qualidades. Nós vamos observar, meus queridos irmãos, que estas qualidades ou este ideal de Deus é um contraponto do que as pessoas desejam. Existem muitas pessoas que querem ficar rico, mas Jesus diz assim: bem-aventurado o pobre. Existe muita gente que quer ser agressivo, mas Jesus diz assim: bem-aventurado o manso. Muitos querem rir, mas Jesus declara que abençoado é o que chora. Muitos pensam apenas em si, mas Jesus diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Meus queridos irmãos, o que significa bem-aventurado, bem-aventurança? Esta palavra pode ser traduzida e é traduzida na nova tradução, na linguagem de hoje e também na Bíblia Viva, como sendo felizes. Felizes os pobres de espírito. Na Bíblia, a mensagem, Eugene Peterson colocou como abençoados. Abençoados os pobres de espírito. Mas eu entendo que para que nós possamos trazer um verdadeiro sentido a esta palavra, nós podemos nesta noite avaliar bem-aventurado como sendo mais do que felizes. Mais do que felizes. Porque esta é a vida cristã. A vida cristã é mais do que felicidade. Porque felicidade é decorrente dos momentos bons da nossa vida. E a nossa vida não é feita só de momentos bons, mas aquele que serve a Jesus, ele é mais do que feliz. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Jesus nós temos a paz que excede todo o entendimento. Então nós somos mais do que felizes, porque ainda que estejamos vivendo em prova, em lutas e dor, a esperança do Senhor e a presença, a doce presença do Espírito Santo é na nossa vida, e por isso nós somos mais do que felizes. Jesus, meus queridos irmãos, vai começar falando sobre bem-aventurados ou mais do que felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, e este versículo é a chave para todo este capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós não estamos falando de gente simplesmente pobre. Jesus, não está falando assim, simplesmente das pessoas que têm falta de recurso, mas ele qualifica esta pobreza. São pobres de espírito. Não é pessoas que têm um espírito pobre ou espírito de pobre, mas é o pobre de espírito. E o que significa isso? São as pessoas que reconhecem a sua situação diante de Deus e entendem que dependem de Deus. O pobre de espírito depende de Deus, precisa de Deus, é dependente de Deus. E esta é a chave para entender Mateus 5, porque para que você possa vivenciar toda esta verdade, para que você possa vivenciar tudo isso que está escrito, você precisa ser dependente de Deus. Mais do que feliz é aquele que depende de Deus e reconhece a sua situação. Esta é a chave para o arrependimento. O arrependimento é quando você olha para si mesmo e entende e compreende a sua falência moral, a sua falência ética, a sua falência espiritual, e compreende que somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Precisamos de Jesus. Sem perceber, as pessoas, elas tentam satisfazer necessidades espirituais através de questões e de fontes materiais. Somente em Jesus nós teremos a nossa verdadeira riqueza. Bem-aventurados os pobres de espírito. No verso de número 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais do que felizes são aqueles que hão de receber o consolo da parte de Deus.
E a grande verdade, meus queridos irmãos, é que tudo o que acontece nesta terra, fica nesta terra. Então, se você recebe um elogio, o elogio fica aqui. Se você passa por uma luta, uma prova, essa luta e prova fica aqui. O choro fica aqui. Mas se você não for consolado aqui, você há de ser consolado na eternidade. Se você não receber um elogio aqui, dá glória a Deus, porque quando você chegar diante do Senhor, Ele vai te elogiar. E o elogio dele é eterno. O elogio dele é para sempre. O elogio dele não tem tempo. De forma que tudo que a gente recebe nessa terra fica aqui. E se você não receber aqui, você há de receber a glória que nos há de ser revelada, muito maior do que alguém pode imaginar. Nós precisamos reconhecer que o nosso pesar pode nos conceder a oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. Nós precisamos entender muitas vezes que melhor é a casa do luto. E por que melhor é a casa do luto? Porque na casa do luto há reflexão. Na casa do luto a gente para pensar. Quando você vai num velório, ou quando você vai no funeral de alguém, você começa a pensar sobre a sua própria vida. Isso não acontece quando nós estamos numa festa, quando estamos sorrindo, quando estamos brincando. Mas na casa da tristeza, há reflexão. Na casa da tristeza, nós paramos para pensar. E é na casa da tristeza que nós entendemos que Deus é nossa luz no fim de todo túnel escuro. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E muitas vezes as pessoas acham que a mansidão é uma fraqueza, mas não é. Mansidão é força sob domínio, é domínio próprio, é temperança, é autocontrole. E nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que o Senhor deseja que nós tenhamos este autocontrole. Mais do que feliz é aqueles que têm domínio próprio. Mas note que a chave ainda está lá na pobreza de espírito. Eu sou manso não porque eu sei me controlar. Eu sou manso porque eu dependo de Deus. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Espírito Santo. E aí sim eu serei manso. No verso de número 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de Deus. E encarar o anseio por Deus como Davi experimentou ao encontrar a satisfação para este desejo, um relacionamento profundo com Deus. Reconhecer que a nossa fome real é pelo pão da vida e que só podemos satisfazê-la com alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Crescer no conhecimento de Cristo, sabendo e reconhecendo que nós fomos feitos para o céu e não para a terra, e aprender a saciar a nossa sede em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No verso número 7 está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é, meus queridos irmãos, a misericórdia? Muitas vezes, e eu já tive a oportunidade de falar isso aqui, muitas vezes as pessoas, elas têm uma confusão sobre o que é graça e o que é misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? Misericórdia é o ato de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deveríamos receber um castigo, mas Deus teve misericórdia de nós e recebeu o castigo em si, na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é misericórdia. E o que é graça? Graça é o ato de Deus em nos dar aquilo que nós não merecemos. Não merecemos, mas o Senhor nos deu. Não merecemos as grandes bênçãos do Senhor, mas Ele não nos abençoa por nossa causa. Ele não nos abençoa por causa de nós. Ele nos abençoa porque Ele é um Deus amoroso e Ele gosta de abençoar. Ele é um Deus abençoador. O nosso Deus gosta, Ele tem prazer em nos abençoar. E isto, meus queridos irmãos, é uma maravilha. Então, exercer a misericórdia de Deus no nosso dia a dia, evitando os pecados comuns da língua, como fofoca, maledicência, palavras impróprias, ferir intencionalmente os sentimentos de alguém, vangloriar-se, autoexaltação à custa dos outros.
Reconhecer que a preocupação e o desejo maior de Deus não é que nós sigamos regras, mas que demonstremos compaixão, misericórdia e justiça aos necessitados. Compaixão é o ato de colocar-se no lugar de outra pessoa. Muitas vezes a gente não consegue, a gente tem dificuldade de entender o que Paulo escreveu aos Romanos. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Para se alegrar com quem se alegra, você precisa o quê? Se alegrar. E muitas vezes você não quer se alegrar, mas alguém está bem, então você deve se alegrar por essa pessoa. E muitas vezes é difícil você chorar com os que choram, porque quem está chorando está sentindo uma dor. E para sentir essa dor, você vai ter que se colocar no lugar dessa pessoa. E muita gente não quer se colocar no lugar de outra que está sofrendo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No verso de número 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meus queridos irmãos, nós só podemos contemplar a Deus através dos olhos da pureza, com os óculos da graça do Senhor. Nós servimos a um Deus que nos quer por completo e não apenas uma parte. O Senhor não quer você só de terça, ou só de quinta, ou só de domingo, ou só de manhã, ou só à tarde. O Senhor te quer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele quer você de forma completa. Deus considera o pensamento com o ato, para Ele não há distinção, e a essência da santidade está na pureza. E pureza significa algo que não tem mistura. Nós devemos ser puros de coração, na profundidade, no cerne das nossas tomadas de decisão. Eu acho muito bonito a tradução da Bíblia, a mensagem desse texto, que diz assim: abençoados são vocês, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Contemplar ao Senhor, aos puros de coração. No próximo verso diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o que são, meus queridos irmãos? Os pacificadores são aqueles comprometidos com a paz e reconciliação. Nós vamos observar que Jesus, ele vai de forma muito didática apresentando cada qualidade sendo complementar à outra. Ele fala de limpos de coração para falar de pacificadores. E é natural que a causa mais comum para os conflitos seja a intriga, enquanto que a franqueza e a sinceridade são essenciais para as reconciliações verdadeiras. Nós devemos ter um compromisso com a paz, porque o nosso Deus, meus queridos irmãos, é Deus de paz. E nós devemos levar a paz para todos os ambientes dos quais nós fazemos parte. Depois Jesus vai falar sobre o sofrimento e vai dizer: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ninguém deseja, ninguém almeja sofrer, mas Jesus diz assim: mais do que felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho. E aí nós vamos observar que Jesus muda o tom. Agora Jesus não está falando de alguém, Jesus está falando diretamente aos seus discípulos. Ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós. Jesus está entregando uma palavra profética, porque isto vai acontecer aos seus discípulos. Jesus vai dizer assim: vocês são mais do que felizes quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos passaram por um momento de perseguição. E num dado momento eles apanharam
Num dado momento eles receberam uma surra para que não falassem o nome de Jesus. Mas parece totalmente diferente, o crente vive diferente, porque o Espírito Santo faz você lembrar da palavra. E aí talvez eles sentindo a dor, eles vão se lembrar do que Jesus falou aqui, em Mateus 5, lá no monte. E eles começam a se alegrar, porque se acharam dignos de receber injúria por causa do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estas qualidades são qualidades que nós devemos cultivar na dependência de Deus, na dependência da palavra, na dependência do Espírito Santo do Senhor. Depois, Jesus vai falar acerca da influência do cristão. No verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Há algo interessante. O sal, meus queridos irmãos, ele não tem a propriedade de perder o sabor. Cloreto de sódio, que é o sal, ele não perde o sabor. Então do que Jesus está falando? Jesus está falando de impurezas. Por que o sal perderia o sabor? Porque tem tanta impureza que o próprio sal não existe mais ali. Existe alguma coisa parecida com sal, mas não é sal. Note, meus queridos irmãos, que Jesus não vai dizer vocês serão, tampouco vai dizer vocês devem ser, mas ele vai dizer vós sois o sal da terra. Depois ele vai dizer vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É tão interessante e tão maravilhoso observar como Jesus opera, como Jesus trabalha, o que Jesus fala. Jesus coloca aqui dois elementos: sal e luz. Aparentemente eles não têm a ver um com o outro, mas quando nós vamos olhar a aplicabilidade, nós vamos entender primeiro sal e depois luz. O sal, meus queridos irmãos, possuía algumas funções na época de Jesus. O sal era usado como um tempero, que nós conhecemos mais. O sal também era usado como, ele tinha um valor econômico, daí a palavra salário. Alguns soldados romanos recebiam o seu pagamento em sal. O sal era um elemento econômico. O sal era um elemento também que conservava. Numa época que não existia geladeira, os alimentos eram conservados com o sal. Então o sal possuía algumas propriedades. E o sal, na sua propriedade de tempero, ele não é visível. Não dá para você olhar para um alimento assim, só olhar e dizer assim, tem sal. Está com muito sal, está com pouco sal. Não tem como você saber, porque é algo invisível. Então Jesus está falando de primeiro o invisível e depois o visível. O sal tem efeito nos relacionamentos, a luz tem efeito no ambiente. Primeiro interno e depois externo. A obra de Deus é assim: primeiro ela acontece aqui dentro, para depois acontecer em ações e obras. A obra que o Senhor faz internamente, meus queridos irmãos, é algo que não se vê. É importante notar como funciona a natureza, né? Quando nós plantamos uma planta, primeiro ela cresce para baixo. Primeiro ela possui raízes, e a raiz ninguém vê. Mas depois que esta raiz está profunda, então aquilo que se pode ver começa a sair da terra. Primeiro interno, primeiro invisível e depois externo. Algumas das nossas
batalhas acontecem quando ninguém vê, para que depois você possa passar pelas batalhas que as pessoas estão vendo. Primeiro raiz e depois os frutos. Primeiro caráter e depois boas obras. Primeiro a obra do Senhor é feita dentro de nós, para que nós possamos apresentar as boas obras que glorificam a Deus. As nossas boas obras devem glorificar a Deus. Pedro nos ensinou para que vós façais emudecer a glória dos insensatos. Por causa do quê? Do nosso bom testemunho. Primeiro ser e depois fazer. Nós somos cristãos e por isso nós agimos como cristãos. Essa é a grande diferença. A diferença é que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras sim, porque nós somos salvos. Nós já fomos alcançados pela graça e por isso nós vamos dar um bom testemunho acerca da nossa vida. E esta influência, meus queridos irmãos, ela é regida por princípios. E quais são esses princípios? O primeiro princípio é o princípio da coerência. Nós precisamos ser coerentes. Nós somos sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E esta propriedade, ela precisa ter coerência, ou seja, nós precisamos ser crentes em todos os ambientes dos quais nós estamos inseridos. Tem que ter coerência. Eu não posso ser crente fora do horário comercial. Não, pastor, aí não, ali eu sou, estou trabalhando, eu sou um profissional. Se você é um profissional, crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Mas na minha casa não. Na igreja eu não posso fazer certas coisas, mas na minha casa eu posso. Olha, se você não pode fazer na igreja, tampouco você pode fazer na sua casa. O que o Marcelo falou, eu falei para os adolescentes. Coloca o Facebook seu ali na tela da igreja. Você pode. Coloca o seu Instagram, coloca a sua rede social, o que você faz, coloca na tela. Você ficou com medo? Então tem alguma coisa errada na sua vida. Porque se existe alguma coisa que as pessoas não podem ver, então alguma coisa, como diria o mineiro, está agarrando. Confessa e deixa, e você vai alcançar misericórdia. Primeiro, coerência, o primeiro princípio. Segundo, efetividade. Efetividade, queridos. Nós estamos vivendo hoje algo que nós vemos no passado num outro tipo de credo religioso. É o chamado nominalismo cristão. Sabe o que é nominalismo cristão? É quando chega o IBGE e alguém fala assim: qual é a sua religião? Aí fala assim: eu sou crente. Ele não vai na igreja, ele fala palavrão, ele não paga as contas, bate na mulher, mas ele fala que é nominal, crente nominal. Não é crente nada. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos que entender isso. Efetividade. Contra o nominalismo cristão. Sabe por quê? Crente fala como crente, age como crente, pensa como crente e vive como crente. Mas por quê? Porque ele é dependente de Deus. Se dependermos de nós, não vamos conseguir. Se dependermos da nossa própria força, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Mas há um ajudador do céu para te auxiliar. O Espírito Santo te ajuda. Te ajuda a entender, te ajuda a pregar, te ajuda a falar, te ajuda a pensar, te ajuda nos seus sentimentos. E é por isso que nós somos crentes e vivemos como crentes. E agimos como crentes e damos bom testemunho aonde quer que estejamos. Por quê? Porque Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Regido pelo princípio da coerência, da efetividade e o princípio da fonte.
E a fonte é não ser bom em si mesmo, mas ser bom porque somos templo do Espírito Santo de Deus. Não somos bons, mas Deus habita em nós. E Ele faz a obra na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, no meu relacionamento, no seu relacionamento, no meu casamento, no seu casamento, na minha família, na sua família, na nossa igreja. Jesus está operando através do Espírito Santo. Sal da terra e luz do mundo. No verso 17 ao verso de número 20, Jesus vai nos declarar que Ele veio para cumprir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí os discípulos pudessem pensar, mas então não vai ser possível. Vai ser possível porque nós somos dependentes de Deus, nós somos pobres de espírito e nós confiamos no Senhor. O Senhor veio para cumprir a lei. Jesus mostra um significado nas exigências da lei que os homens sequer haviam suspeitado. Do verso 21 ao verso 26, Jesus vai falar sobre a ira. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do teu altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus queridos irmãos, Jesus amplia a lei. Ele traz à memória o 6º mandamento: não matarás. E Ele nos ensina que Deus se importa não apenas com o ato manifesto, mas também com a disposição do coração. Jesus vai nos ensinar uma lição muito importante: a lição de que palavras podem matar. Palavras têm o poder de matar. E Jesus vai estabelecer um paralelo. Jesus vai estabelecer um paralelo entre ofertas e perdão. Entre uma oferta que está acontecendo em um culto e um tribunal. Entre um irmão ou amigo e entre um opositor ou inimigo. Meus queridos irmãos, note que a nossa oferta não é simplesmente entregar algo ao Senhor. A nossa oferta não é simplesmente entregar o nosso recurso para Deus, não. Nós devemos ter a disposição do coração correta, adequada. Se você se lembra que alguém tem algo contra você, não é que você tem algo contra alguém, mas você se lembra que alguém tem algo contra você. É você que vai lá e vai procurar a reconciliação antes de você realizar a tua oferta. É a lição da cruz. A cruz, meus queridos irmãos, ela é composta de um travessão vertical e um travessão horizontal. Se tiver só o vertical, é cruz? Não. Se tiver só o horizontal, é cruz? Não. A vida cristã, ela é composta do nosso relacionamento com Deus vertical
e o nosso relacionamento com as pessoas horizontal. João entendeu isso e disse assim: como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo, se você não ama o seu irmão que você está vendo? A nossa vida cristã está relacionada uma coisa com a outra, e ninguém pode viver ou um ou outro. E a grande verdade, meus queridos irmãos, é o perdão, e o perdão é um processo. Jesus vai falar no verso 27 a 30 acerca do adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus, meus queridos irmãos, está falando sobre o 7º mandamento: não adulterarás. Só que agora ele amplia o mandamento para todo tipo de imoralidade. E ele estabelece que a imoralidade não está apenas no ato, mas ela começa no pensamento. Atos vergonhosos procedem de pensamentos vergonhosos, e a imaginação se inflama por causa da indisciplina dos olhos. E Jesus vai falar algo: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Jesus está sendo radical, mas ele está passando uma lição: faça o que for necessário para não pecar contra Deus. Faça o que é preciso. Se for necessário cortar algo, perder algo, então corte, porque é melhor você perder algo do que perder a sua comunhão com Deus. No verso 31 a 32, Jesus vai falar sobre o divórcio. Também foi dito: aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério, e aquele que casar com a divorciada comete adultério. Jesus é muito claro, meus queridos irmãos, muito claro e muito sucinto, e não há necessidade de se explicar algo, porque Jesus já foi muito claro. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é algo muito importante que você deve trazer no seu coração. A primeira coisa é que o divórcio não é solução de problema. Às vezes as pessoas veem o divórcio como sendo a solução. Mas não tem jeito, o único caminho é se divorciar. Mas o que nós vamos entender na Bíblia é que o divórcio não é a solução, porque a sua base está na dureza de coração. Em Mateus 19 está escrito: disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. A raiz do divórcio é a dureza de coração. E a dureza de coração é o verdadeiro problema. Você lembra de Mateus 13? Da semente que caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram a semente. E qual foi a interpretação de Jesus? O coração endurecido, que não recebe a palavra, o inimigo vem e rouba a palavra. A dureza de coração é algo tão terrível, meus queridos irmãos, que ela invalida a ação da palavra. A dureza de coração é a causa da rebeldia, da desobediência, da discórdia. A dureza de coração é o verdadeiro e principal problema. Há de se dizer que nos dias de hoje, muitas pessoas já casam pensando em divórcio. Elas dizem assim: vamos casar, se não der certo, a gente divorcia. Já começa errado, e aquilo que começa errado termina errado. Não, tem dúvida? Não é o momento de casar. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar orientação. Não vamos tomar uma decisão simplesmente porque a pessoa acha que é o tempo, ou muita gente porque quer sair de casa, ou qualquer outro tipo de motivo, que não é o motivo verdadeiro para se estabelecer um voto matrimonial.
Há de se dizer também das pessoas que simplesmente não respeitam o voto matrimonial. Casados que querem viver como solteiros e, infelizmente, solteiros que querem viver como casados. Há uma inversão e o resultado disso é o que a gente está vendo por aí. Uma sociedade doente, triste, uma sociedade que não consegue produzir, que não consegue viver. No verso 33 a 37, Jesus vai falar sobre os juramentos. Ele vai fazer menção de Levíticos 19, 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanerias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. O que Jesus está querendo dizer aqui, no verso 33 a 37, é que a nossa palavra deve ser uma palavra temperada com verdade e sinceridade. Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. Não há necessidade de se jurar, nem pelo céu, nem pela terra. E os fariseus ainda juravam pelo ouro do templo, como se esse elemento fosse um elemento diferenciado. O elemento diferenciado é a nossa hombridade, a nossa sinceridade, é a nossa verdade. Quando você fala sim, é sim. E quando você fala não, é não. No verso 38 ao verso 42, Jesus vai falar sobre a vingança. Olho por olho, dente por dente. Mas ele diz assim: eu porém vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal, tira-te a túnica e dá-lhe também a capa. E se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui, meus queridos irmãos, é Jesus ampliando a lei. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora é a obediência da palavra. Porque há uma vitória na 2ª milha. A vitória está na 2ª milha. Porque a 1ª milha é a milha da obediência ao homem. Mas a 2ª milha é a milha da obediência a Deus. E quando você obedece a Deus, você alegra o coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, Deus olha para você. E quando Deus olha para você, a bondade do Senhor te alcança. Quando Deus olha para você e sorri, você já ganhou a sua vitória. Quando Deus olha para você e diz assim: bem está, servo bom e fiel, você já recebeu a sua vitória e o Senhor já está com você. E agora é só alegria na presença do Senhor. Quando Deus olha para você, Ele olha com este olhar de alegria. No verso de número 43 a 48, uma das palavras mais difíceis. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. A grande dificuldade, meus queridos irmãos, de entender esse texto é porque a gente acha que amar e gostar é a mesma coisa. E a gente usa muito esse termo amar. Eu amo comer pão, eu amo isso, eu amo ir em tal lugar. Porque quando você usa esse termo, você fala de gostar muito. Mas a Bíblia não trata amar como gostar muito. O amor da Bíblia é um amor diferente. Então não dá para entender amai vossos inimigos como gostai dos vossos inimigos. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia está falando para que você faça o bem, respeite e faça aquilo que é mais difícil, que é orar pelos seus inimigos. Você já orou por alguém que não gosta de você? Você já orou por alguém que te fez mal? E a gente gosta de orar assim: Jesus, pega ele. Jesus, dá uma rasteira nele, ó. Passa a régua nele, Jesus. Orar assim é fácil, mas você tem que orar assim: Jesus, abençoa ele. Jesus, ele está doente, cura ele. Jesus, ele precisa de salvação, salva a vida dele. Mas ele está te fazendo mal, está te espezinhando, está tirando a tua alegria, a tua paz. Mas você está seguindo a Bíblia, você está amando o seu inimigo, você está orando por ele. E essa é a maior prova de amor que alguém pode fazer. Pastor, como é que eu vou fazer tudo isso? Mais do que felizes são aqueles que reconhecem a sua situação diante de Deus e são dependentes de Deus. Que o Senhor possa nos dar graça e força para viver esta preciosa palavra. E eu agradeço essa oportunidade no nome santo de Jesus.